vamos fazer uma oração antes de ler a palavra. Senhor nosso Deus, dá-nos compreensão e entendimento desta palavra que o Senhor nos quer ensinar nesta manhã, e que podamos sair de aqui com essa paz en alma, essa paz en el coração. Amém e graças a Deus. Gente, preste muita atenção. As bendições de Deus não são só para um grupo selecto de pessoas. Por exemplo, as pessoas pensam que as bendições de Deus muitas vezes são para os que são mais religiosos, não aquelas pessoas que são mais dedicadas em estar mais tempo na igreja, orando mais, lendo mais a Bíblia e tudo isso. Pero gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Já hemos visto muitos casos de pessoas que levam uma vida religiosa e não conquistam as bendições de Deus. Em sua grande maioria, essas pessoas pensam que por muito orar e muito ler a Bíblia ou muito ayunar, elas se vuelven merecedoras de las bendiciones de Deus. Pero en la práctica não é assim. Claro que orar, ler a Bíblia, ayunar, buscar a Deus, isso é muito importante. Amém? Hasta porque com isso el alma se alimenta. Quando você ora, quando você medita na palavra de Deus, quando você faz seus ajunos de comida, quando você vem à igreja, como hoje, por exemplo, você alimenta sua alma e sua alma se fortalece de essas coisas. Pero nós sabemos que para conquistar as bendições de Deus, a pessoa tem que manifestar uma fé para conquistar. E é isso o que nós vamos ensinar hoje para vocês. Amém? Qual é o secreto para conquistar las bendiciones de Dios? La bendición para el casamiento, la bendición para la familia, para la salud, para la economía y hasta la salvación eterna. ¿Cuál es el secreto para usted conquistar todas las bendiciones de Dios? Sobre eso vamos a hablar. Amén. Y vamos a contar la historia del ciego del estanque de Siloé, que nasceu ciego, mas foi curado porque conquistou por meio da fé a bendição de sanidade. Vamos a ler a palavra de Deus. Evangelho de Juan, capítulo 9, versículo 1. Diz assim: Al passar Jesus viu a um homem ciego de nascimento. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus padres, para que nasciera ciego? Então Jesus respondeu: Ni este pecou, ni seus padres, sino que está ciego para que as obras de Deus se manifestem em ele. Claro que quando nós pecamos, pessoas, nós abrimos uma porta para que o mal venga a entrar. Então, o pecado ocasiona problemas, naturalmente. Mas não todo problema que está sobre a vida da pessoa ha venido a causa del pecado. Mas el problema, como el problema del ciego, que viene sobre la vida de la persona, muchas veces viene para que la persona conozca a Deus. Porque la mayoría de las personas solo buscan a Deus quando estão sofrendo, solo buscam a Deus quando estão en el fundo de poço. E em esse caso aqui, el ciego, ele não havia cometido pecado para nascer cego, nem ele nem seus padres. Ele nasceu cego, na fatalidade da vida, e isso pode passar com qualquer. Uma pessoa pode nascer com uma discapacidade, e foi o caso dele. Ele não veia, nunca viu, ou seja, ele não sabia como era o rosto de sua mamá, de seu papá, ele não sabia como eram os árboles, os animais, ele não sabia, porque nunca viu. Mas o Senhor Jesus deixou claro que naquele problema Deus poderia ser glorificado através do milagre. Diga graças a Deus. Então, disse assim: Mientras estou en el mundo, dijo el Senhor Jesus, yo soy la luz del mundo, versículo 5.
Havendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva, y le untó el barro en los ojos, y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Ele foi, pois, e se lavou, e regressou quê? Regressou quê? Viendo. Diga graças a Deus. El Senhor Jesus escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y pasó en los ojos del ciego. Y digo al ciego así: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Um detalhe aqui podemos observar. O Senhor Jesus nos dijo assim: apóstolo fulano, agarra la mano del ciego e llévalo a lavar-se allá en el estanque. Não. Ele não pediu que nadie ajudasse al ciego. Ele falou diretamente com o ciego. Ele dijo assim: ó, ve a lavarte em el estanque de Siloé. El estanque de Siloé não era cerca. Jesus poderia haver hablado assim: ve a lavarte em aquele lavacara com água que está por allí cerca. Mas Jesus não dijo isso. Jesus dijo: ve a lavarte em el estanque de Siloé. E você sabe que uma tarefa como essa para um cego não é fácil. Ele sair e caminhar a uma parte não é fácil. Ele estava ali, quizá em aquele lugar, mendigando, desde há tempo, vivendo de la limosna que a gente lhe dava. Mas quando Jesus lhe deu essa palavra, ele creu em aquela palavra. Ele poderia naturalmente haver dito assim: tu não vês que eu sou cego? Como assim me manda ir a lavar-me en estanque de Siloé, que nem sei onde és? Compreende, sim ou não? Ele poderia haver dito isso, sim ou não? Ele poderia haver negado o pedido de Jesus, mas ele solamente obedeceu. A Bíblia diz que ele não falou uma palavra, porque podemos analisar que ele não disse nada, ele solamente se levantou e foi. E você sabe que o estanque de Siloé não era um lugar fácil de encontrar. O Senhor Jesus pôs essa dificuldade em el ciego, para que o ciego aprendera a usar de sua própria fé e assim conquistasse a sanidade. Então, ele chegou allá em el estanque de Siloé, se lavou e começou a ver. Mas quem foi que curou aquele cego? Não foi a água do estanque de Siloé, e tampouco foi a saliva de Jesus. Quem curou aquele cego foi a obediência que o cego apresentou na palavra que Jesus lhe deu. Diga graças a Deus. Aí disse assim a Bíblia: então os vecinos e os que antes lhe haviam visto que era mendigo diziam: não é este ele que se sentava e mendigava? E uns diziam: ele és. E outros diziam: não, pero se parece a ele. Ele dizia: pero eu sou. Diga graças a Deus. Aquelas pessoas que o haviam conhecido como cego se assombraram ao vê-lo curado, ao vê-lo sanado. E a gente dizia: caramba, esse aqui não é fulano de tal, ele que era cego. Aí a gente dizia: não, sim, é ele. Não, não é ele, pero se parece com ele. Pero ele mesmo dizia: eu sou ele que era cego e agora que veio. Diga graças a Deus. Então, aqui é onde Jesus começou a ser glorificado. Aqui Deus foi glorificado, porque aconteceu esse milagre, por causa da obediência. Então, as pessoas que te criticam porque você vem àquela igreja, as pessoas que te lançam pedra por causa da fé que você tem, são essas pessoas que verão o cambio de sua vida. Graças a Deus. Por isso, o único que você tem que fazer é tapar o ouído para a habladoria da gente e confiar que o Senhor cumprirá o que Ele prometeu. Amém? Ele te prometeu a sanidade, você vai ter a sanidade. Ele prometeu a paz, como hemos hablado, você vai ter essa paz. Ele prometeu a salvação, você vai ter a salvação. Pero com um detalhe: você obedecendo.
porque a única maneira de você conquistar as bendições de Deus é obedecendo isso aqui. Se uno não obedece a palavra, a Bíblia Sagrada, uno não conquista. Então temos que sempre obedecer a palavra de quem? Se obedecemos a palavra de Deus, nos irá bem. Amém? Ponga-se de pé, igreja, por favor. Então, guarde esse mensagem em seu pensamento. Se eu obedeço a palavra de Deus, eu vou a vencer. E é o que vai passar. Diga graças a Deus.